Continua falando do conflito na Ucrânia e o que se pensa que eventualmente possa ser uma forma de se tentar, olha só quanto que eu estou colocando aí de cuidado, uma fórmula na qual se possa pensar numa possível negociação. Bom, tem uma resolução aí sendo preparada para a Assembleia Geral das Nações Unidas para ser votada amanhã sobre o fim do conflito. Confira. O objetivo da Assembleia Geral, segundo fontes diplomáticas, é conquistar mais do que 143 apoios para a resolução que pede paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia. O documento preliminar que a CNN teve acesso pede que países membros da ONU redobrem os esforços diplomáticos para o fim do conflito. O texto pede ainda a retirada imediata, completa e incondicional de todas as forças militares das fronteiras da Ucrânia. E foi neste parágrafo que o Itamaraty atuou, acrescentando um trecho sobre o fim das hostilidades. Em 2 de março de 2022, o Brasil votou a favor da primeira resolução da Assembleia Geral da ONU que condenava a Rússia pela invasão contra a Ucrânia. Em outubro do ano passado, em meio à forte cobrança por uma posição mais dura, o governo brasileiro apoiou a condenação para a anexação de territórios à Rússia. Mas um mês depois, o Brasil foi um dos 73 países que abstiveram da resolução que reconhecia que os russos devem ser culpados pela guerra. China, Índia, África do Sul e Argélia têm adotado sistematicamente a postura de se abster nessas votações. A ofensiva russa começou em 24 de fevereiro do ano passado. De acordo com o Escritório de Direitos Humanos, a guerra já matou pelo menos 8 mil civis, mas a própria ONU reconhece que o número pode ser bem maior. Sérgio, o próprio embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, acabou de dizer que essa resolução não resolve nada, é apenas parte de uma agenda russofóbica por parte do Ocidente. O que a votação vai medir, afinal? Porque força para executar não tem mesmo. William, essa é uma resolução da Assembleia Geral. E se o Conselho de Segurança não tiver de acordo, ela não terá qualquer força. Ela tem uma força moral. E do nosso ponto de vista, tem um ponto que é bastante importante. O governo tem insistido na ideia de cessar-fogo. Eu acho que o mais importante do que o cessar-fogo é o reconhecimento de que se trata de uma invasão e que essa invasão é condenável e contrária às disposições da ONU. Daniel, você trabalhou nesse assunto hoje. O que nós andamos publicando foi exatamente o seu esforço de repórter de buscar quem participou em quê. Você destaca no seu material o empenho do Itamaraty em conseguir que esse trecho ou essa expressão, não sei se eu estou sendo correto, você me corrija, constasse desse documento. Cessação de hostilidades. É isso, que é mais do que um cessar-fogo. O cessar-fogo é uma interrupção muito temporária, mas que pode estar relacionada a essa interrupção a um preparativo, a uma reorganização de forças para novos ataques depois de um tempo. A cessação de hostilidades é tida no meio diplomático como algo um pouco mais profundo que restabeleceria as condições para uma mesa de negociação. Até agora, William, o que as resoluções da Assembleia Geral da ONU têm conseguido é um apoio de, no máximo, 143 dos 193 países membros da organização. A gente está falando de mais ou menos 3/4. E o que se quer agora é, com um tom menos acusatório e um pouco mais construtivo, ampliar essa base. Quem que tem votado sistematicamente por uma abstenção dessas resoluções? China, Índia, Paquistão, Argélia, África do Sul,
muitos países africanos, ex-repúblicas soviéticas que estão, obviamente, na esfera de influência da Rússia. E talvez aí, conquistando apoios, haja uma expectativa de criar um clima novo, já que temos na sexta-feira essa proposta de paz da China, para que tenhamos algum canal de diálogo aberto. Eu destacaria, recomendo vivamente para nosso debate, mas principalmente para quem está em casa dar uma olhada, um estudo que saiu hoje do Conselho Europeu de Relações Externas, que mostra como tem sido discrepante as visões das potências ocidentais e do mundo emergente em torno do conflito na Ucrânia. Você descreveu brilhantemente na sua introdução, William, como tem sido uma questão de valores, uma ofensa grave ao direito internacional, mas não é assim que o mundo emergente tem percebido. Essa pesquisa faz 20 mil entrevistas, entre outros países, na Índia, na China, na Turquia, na própria Rússia, e o sentimento nesses países é de que o que está em jogo não é uma disputa moral, mas uma disputa ali entre Estados Unidos e Rússia por territorialidade. Então, a mensagem clara desses países, das sociedades, não dos governos, é que se quer, acima de tudo, paz, ainda que à custa de territórios ucranianos invadidos, Ok, Daniel. enquanto que Estados Unidos e União Europeia, você bem sabe, querem restaurar a integralidade territorial. Por aí é que começa qualquer tentativa de negociação pelo que está estabelecido até agora. Nós estamos vendo uma situação no campo de batalha extraordinariamente decisiva. Provavelmente ali é que se decide, e isso se decide nos próximos meses, 3 ou 4 meses, que tipo de negociação nós teremos. Por enquanto, não há nenhum sinal do ponto de vista dos países ocidentais que eles sacrificariam qualquer pedaço da Ucrânia em favor de um cessar-fogo ou de uma cessação de hostilidades, enquanto a Rússia não dá o menor sinal de retroceder das suas posições maximalistas, que são basicamente extinguir a Ucrânia. Esse erro já foi cometido em 2014 e 2015, foram os acordos de Minsk, né, em que houve um cessar-fogo e que só protelou o conflito, como a gente está vendo agora. Então, a Europa, os Estados Unidos e principalmente a Ucrânia sabem muito bem que não adianta fazer esse tipo de apaziguamento com a Rússia, que isso só encoraja o Putin. Claramente, o objetivo do Putin, ele contesta, ele nega a soberania da Ucrânia. O objetivo dele é abocanhar a Ucrânia e, depois disso, abocanhar outros países que fizeram parte do Império Soviético e do Império Russo. Belarus na lista para 2030. Então seria só adiar o problema e à custa de muito sofrimento das populações que ficam subjugadas ao domínio russo. Então, a Universidade de Yale fez um levantamento, no mínimo 6 mil crianças ucranianas foram levadas para a Rússia, para campos de reeducação política e cultural. Isso é algo que aconteceu ao longo da história dos países que ficaram sob o Império Russo, a Ucrânia e muitos outros. Eles sabem que isso vai acontecer, que é isso que acontece, quer dizer, eles deslocam populações para russificar os lugares, para dominá-los. Então isso é moralmente inaceitável para os ucranianos. Eles vão lutar até o fim para retirar os russos de todo o território, incluindo a Crimeia, que é um território historicamente integrado à Ucrânia. Foi por isso que o Khrushchev devolveu a República da Ucrânia, a Crimeia, porque a Crimeia sem a Ucrânia ela não funciona, não tem prosperidade, ela depende da água Khrushchev, da que Ucrânia. era ucraniano. Ele era ucraniano e não é porque ele quis fazer um gesto para a Ucrânia, é porque ele entendia a geoeconomia que existe entre Crimeia e Ucrânia, cujas populações historicamente lutaram contra o domínio russo. Para que russo. ninguém me confunda, ele é um ucraniano que participou ativamente dos crimes stalinistas contra a própria Ucrânia, inclusive da supressão da própria linguagem, Raquel. Queria só jogar uma dúvida para a nossa roda, porque vocês dois estavam apontando as posições extremadas de cada um dos lados e que eles não devem se mover delas. A posição da Ucrânia de retomar todos os seus territórios. Isso significaria uma enorme derrota para a Rússia. A Rússia é uma potência nuclear. Vladimir Putin vai aceitar isso? Do outro lado, a posição russa, que seria acabar com a Ucrânia, tomar toda a Ucrânia. E aí nós temos um forte apoio do Ocidente
à Ucrânia, apoio com armamento. O Biden esteve lá pessoalmente em Kiev, num gesto fortíssimo. O Ocidente vai aceitar isso? Obviamente que não. Então, assim, não me parece haver espaço para nenhum dos dois lados conseguir a sua posição mais extremada. Eles não vão ter que chegar a um armistício aí no meio do caminho? É uma dúvida que eu quero levantar para vocês. Eu acho que as armas decidem. Caio. Bom, William, o Brasil, acho que está bem clara aí a posição brasileira nisso. Hoje bati lá de novo, tanto Itamaraty quanto o Palácio do Planalto. A gente queria ouvir o teu relato, como é que você está vendo isso no bastidor? A avaliação deles ali, né? Eles acham que não há outro caminho, senão uma alternativa que é a que o Brasil vem defendendo, de um G20 da paz, de um Clube da Paz. Esse é um dado. Quando se fala de integridade territorial, eles colocam um outro princípio, que na avaliação deles há uma colisão de princípios da autodeterminação dos povos. Eles avaliam que aquele espaço da Ucrânia se sente russo, é considerado russo e que, portanto, poderia, eventualmente, ou deveria pertencer à Rússia. Acham isso? Eles acham isso. Eles estão completamente errados. Eles acham que há outros casos similares em que o Ocidente jogou com moedas trocadas. Eles citam Kosovo, por exemplo, em que França e Alemanha reconheceram Kosovo e seguindo um princípio de autodeterminação dos povos, que o Ocidente agora rejeita. Citam também o caso Palestina e Israel. Ou seja, de uma maneira geral, eu senti, além disso, tudo isso que eu digo, que essa viagem do Lula para a China, esse assunto estará muito mais presente do que esteve na viagem do Lula para os Estados Unidos. E que eles sentem que a China também olhando muito para essa viagem, mirando como foi a viagem do Lula para os Estados Unidos, que foi uma viagem eminentemente política, de trabalho, mas não foi uma viagem com grandes anúncios, né? Foi uma viagem mais formal, né? Mais objetiva do que grandes lances subjetivos. E que a China estaria, e eles estão esperando isso, uma posição mais firme nesse sentido. A posição geral é de que não há alternativas. E lembrando que o Brasil vai ter palanques mundiais, sede do G20 o ano que vem e sede da COP30 no outro ano. E dos BRICS também. Perdão? E dos BRICS também. Isso. Então, tem o palanque, tem um discurso e não vai sair disso, pelo que eu senti. Sérgio, qual é o espaço que a nossa diplomacia tem em reivindicar, de certa maneira, não sei se o uso do verbo está correto, mas em pretender reivindicar, querer assumir algum tipo de protagonismo numa eventual negociação, qualquer que seja o âmbito dela? E quão realista é isso? Eu acho que é correto que se busque retomar a presença do Brasil nos principais fóruns internacionais e, sobretudo, na questão ambiental e do clima. Existe espaço para isso. Na crise da Ucrânia, esse espaço é bem mais reduzido. Por quê? Porque se você olhar desde há um ano atrás, quando tudo isso começou, até hoje, em vez da busca efetiva por uma negociação, em vez de uma aproximação, o que nós estamos vendo é uma escalada do conflito. Esse conflito está escalando, está chegando aos extremos, como dizia Clausewitz, cada vez mais com as ameaças nucleares, e eu acho que vai ser muito difícil que se abra um espaço a curto prazo. É legítimo e positivo que o Brasil reitere certos princípios e valores. É muito bom que o Brasil avance, em vez de uma posição de abstenção, para uma posição de condenação da Rússia. Mas nós não devemos ter um papel protagônico nesse processo, porque nós não somos um ator principal ou relevante nessa questão. Daniel, qual é a nossa intenção, então? A intenção, aparentemente, realmente é de sentar na mesa e conseguir provocar esse ambiente de um G20 da paz.
O ministro chanceler Mauro Vieira esteve na conferência de Munique na semana passada, se reuniu com 18 pares, ministros de relações exteriores ou diplomatas, altos diplomatas das chancelarias internacionais, e o relato do Itamaraty é que essa proposta brasileira tem sido bem acolhida no cenário internacional. Se vai vingar ou não é outra coisa, e um bom teste para isso, de fato, como acentuou o Caio, vai ser a visita do presidente Lula dia 28 de março a Pequim. Mas a receptividade, pelo menos segundo o Itamaraty, tem sido positiva. Lorival, se eles estão considerando o episódio do Kosovo, que me fala pessoalmente que eu cobri essa guerra. Você também? Também. Estive em Pristina, Também. assisti a chegada da OTAN em Kosovo, passei um bom tempo em Belgrado, quando Belgrado estava sendo bombardeado pela OTAN. Se eles estão colocando o Kosovo no mesmo pé da Ucrânia, alguém lá tomou um café com alguma substância alucinógena. Na verdade, a perspectiva que a Rússia dá à questão do Kosovo é de ter sido enganada pelo Ocidente. Há uma corrida pela ocupação do aeroporto de Pristina, no qual os russos dizem, e daí vem provavelmente, Caio, essa menção que a sua fonte fez a você, da duplicidade do mundo ocidental, quer dizer aos russos, nós vamos fazer uma coisa e fazemos outra antes que vocês tenham tempo de reagir, que é o período do Yeltsin, um grande amigo da garrafa de vodka, mas um grande parceiro e que se julgou enganado também. Putin assistiu isso como auxiliar do Yeltsin. Ele considera o Yeltsin um imbecil que caiu no conto dos ocidentais. E aí o resto da história termina agora, ou termina não, desemboca agora onde nós estamos na guerra da Ucrânia. Mas a pergunta que está de pé é a seguinte: quão realista é essa nossa ideia? Pois é um non-starter, né? É impossível você querer sentar a uma mesa de negociações com a premissa de que a Ucrânia tem que ceder parte do território dela, né? Assim, a Ucrânia não vai aceitar isso e a posição do Ocidente é clara. Você não vai impor à Ucrânia concessões, né? Então, é uma total ficção essa iniciativa brasileira. Por que o Ocidente está ouvindo o Brasil? Porque é um país importante, né? Uma economia importante, é um país que tem um poder brando, uma projeção de poder brando importante, e o Ocidente gostaria de acolher o Brasil nessa conversa, né? Assim, então, eles estão, durante um tempo, estão ouvindo o Brasil. Agora, se o Brasil não aprender nessas conversas, não ouvir, não entender que a soberania da Ucrânia é uma premissa de qualquer negociação, não vai haver, o Brasil não vai ter um papel relevante nessa discussão no médio prazo. Daniel me pediu a palavra, tem que ser infelizmente rápido, Daniel, que nós vamos por intervalo. Eu só queria lembrar uma passagem rápida ali do Mago do Kremlin, um livro fabuloso do Juliano da Empoli, que descreve como Putin ficou ferido quando Bill Clinton e Boris Yeltsin, que você lembrou bem, na presidência da Rússia, ficam às gargalhadas, e para o Putin esse momento foi um símbolo da capitulação da Rússia ao Ocidente. Clinton às gargalhadas com o Boris Yeltsin nitidamente bêbado. Curiosamente, todo esse movimento do Putin tem feito justamente o contrário, talvez, do que ele desejasse, que em vez de reagir ao Ocidente, ao fortalecimento das instituições ocidentais, do G7, da OTAN, da União Europeia. Dica rápida, Raquel, e você fala. Dica rápida e você fala. Pessoal, procurem no YouTube. Essa cena do Clinton com o Yeltsin está no YouTube, é uma das mais famosas, vocês vão se divertir. Realmente é divertido ver aquilo. Raquel? Não, você precisa ir para o intervalo, mas só rapidinho. Uma figura, um líder político como o Putin, que tem esse background. E aí eu reitero a minha pergunta, você disse que as armas vão responder, mas como é que ele... Vão decidir. Mas como é que ele vai aceitar? Ele que tem esse histórico, que tem, né, essa cena marcada na cabeça, vai aceitar uma derrota como essa? Vai aceitar que a Ucrânia saia integralmente sem perder nenhuma parte do seu território, tendo na mão o botão nuclear? O Ocidente perdeu o medo das ameaças nucleares, Raquel. E o Ocidente acha que derrota o Putin no campo de batalha.
É a situação na qual nós estamos. É preocupante. Disposto a correr o risco da utilização de uma arma nuclear tática. Estamos correndo. Faz um ano que esse blefe está sendo chamado e não foi materializado. Mas tem condições de ser feito. Ele tem um arsenal. Eu tenho que ir para o intervalo, a gente está numa grade de TV, infelizmente. Eu gostaria que fosse só na internet, a gente podia não se preocupar com o final do programa, mas eu sou obrigado a entregar essa edição na hora. Queria agradecer ao embaixador Sérgio Amaral. Estamos muito felizes de ter tido sua participação aqui. Esperamos vê-lo em outras ocasiões, Sérgio. Boa noite. Eu que agradeço.